Olá, sejam bem-vindos à nossa live Hora da Verdade. Hoje vamos falar sobre um erro que pode custar caro para famílias que sonham em imigrar para os Estados Unidos. A gente vai te mostrar os bastidores que quase ninguém conta e que podem te poupar tempo, dinheiro e muita dor de cabeça na sua mudança para os Estados Unidos. Eu sou Priscila Noronha e junto com meu marido, Ricardo, passamos passamos por todos os desafios de imigrar em família. Nós superamos 4 negativas de visto, até conquistar uma vida estável e feliz nos Estados Unidos. E hoje nós ajudamos dezenas de famílias a evitar os mesmos erros que nós cometemos, né. Então, hoje nós vamos te contar por que esperar o visto ser aprovado pode custar o seu sonho de mudança tranquila para os Estados Unidos. Vamos mostrar os bastidores que ninguém te conta. Primeiro, a gente gostaria de começar respondendo uma pergunta, né? O que muda no seu planejamento se você esperar o visto sair para começar? Esperar o visto sair para começar o seu planejamento pode ser um grande tiro no pé, porque você não vai conseguir, resolver tudo o que você precisa depois que você já tiver o visto em mãos. Quando você tiver o visto em mãos, você vai ter muito pouco tempo hábil para se mudar, independente do tipo de visto, né. Todo visto tem um prazo para você entrar no país. E o planejamento demanda tempo, dedicação, pesquisa, estudo e, o ideal, inclusive, para algumas decisões, como, por exemplo, a escolha do bairro, a escolha da cidade, a escolha da escola, se vocês têm filhos, demanda tempo mesmo, tempo para amadurecer as decisões. Entender cada decisão que você vai tomar na sua vida quando vem para cá, são decisões importantes para você e para sua família, né. Tem pessoas que vêm sozinha, né, que vem solteira, né, é uma situação um pouco mais fácil de você vir para cá, mas é claro que você precisa entender como funcionam os bairros. Por exemplo, a questão do o bairro que você vai morar, tem cidades que você consegue se locomover facilmente pelo transporte público, mas, por exemplo, tem cidades que já não oferecem. Aqui em Orlando, por exemplo, precisa de carro. Você, para se locomover na cidade, é extremamente necessário você ter um carro. Então, é por isso que a gente fala, planejar é muito importante. O bairro onde você vai morar vai lhe trazer uma estrutura. Então a gente tenta aqui explicar como funciona essa estrutura, como as pessoas andam, como as pessoas pensam, por que que a casa é tão importante para você nessa escolha, né, do bairro, porque um bairro tem diferentes tipos de casa. Então é importante você entender cada tipo de casa para poder escolher a que mais se adequa ao seu custo de vida, ao seu planejamento. São um planejamento imigratório envolve inúmeras decisões, né, ele falou de custo, aqui nos Estados Unidos também tem a questão do credit score, então, tem a escolha da casa, a escolha do bairro vai influenciar na escola que seu Educação. filho vai estudar e na qualidade da educação dos seus filhos, então, tudo isso, são coisas que demandam muito tempo. E aí, uma outra pergunta que a gente queria, levantar aqui e discutir é assim: quais são as fases do processo de imigração em que a maioria das famílias trava? A escolha da cidade, do bairro, com certeza é uma delas, porque envolve várias coisas. Então, quando você escolhe o bairro, você tem que pensar na escola dos filhos, na quantidade de serviços que você vai ter disponível, na logística de transporte, tanto para escola como para atividades extracurriculares.
você tem que pensar também no estilo de vida das pessoas que moram ali. A gente conhece famílias, por exemplo, que escolheram um bairro e aí depois descobriram que as pessoas não saem de casa, não frequentam os parquinhos, não frequentam as áreas públicas, não praticam esporte, não andam nas ruas. E aí essas pessoas se decepcionam, porque o estilo de vida não tem a ver com o seu. Então, assim, é muito ruim você ter filhos pequenos, levar os filhos para o parquinho e quando chega no parquinho não tem ninguém. Então, tudo isso são coisas que dependem de você amadurecer as ideias. Então, você precisa pesquisar, você precisa ter acesso a informações confiáveis, de preferência de pessoas que já passaram pelo processo, né, de imigração. Então, tudo isso demanda tempo e você precisa de conhecimento para poder amadurecer. Quando a gente resolveu se mudar, né, para aqui, para os Estados Unidos, a gente ficou muito indeciso, né? Tínhamos muitas dúvidas se o bairro que nós estamos escolhendo, se realmente era um bairro bom. A gente não tinha ninguém aqui para nos dar apoio de dizer, esse bairro é bom, esse bairro é ruim, ou essa escola é boa, essa escola é ruim. E a gente não tinha nada. Então a gente primeiro veio para aqui, para Orlando, olhou, porque quando você vem com um olhar de turista é uma coisa, quando você vem com um olhar de morar, é diferente. Então a pessoa vem, olha cada detalhe, né? O parquinho, ou como a gente tem 2 filhos, então a gente ficava inseguro, a gente ficava nessa ansiedade de será que é aqui mesmo? Será que tem algum lugar melhor? Será que aqui o nosso custo vai ser compatível com o que a gente está querendo e tal? Então, quando a gente veio em 2018, a gente não tinha essa facilidade de informações que hoje nós temos, né? Então foi muito difícil para a gente. E como a gente teve muito tempo de planejar, e nós vimos, olhamos, pesquisamos e nós Visitamos, acertamos. inclusive, outras cidades, outros bairros, outras Sim, escolas. verdade. A gente não ficou só em Orlando. A gente foi para Sarasota, a gente foi em Miami também. Mas, assim, o que se encaixava para nossa família, para o nosso jeito de viver, nossa forma de viver, a gente parou e pensou, falou, não, Orlando acho que é o melhor lugar. Então a gente tomou essa decisão baseado em coleta de informações, em detalhes. Então foi muito bem planejado e a gente conseguiu vir para cá de forma muito assertiva. Aí uma outra pergunta que a gente queria levantar é assim: por que tanta gente perde tempo, dinheiro e oportunidades enquanto espera o visto? É muito comum a gente ouvir as pessoas, as famílias que a gente ajuda, dizerem: "Ah, não, vou esperar o visto". Só que, como eu já citei, as decisões demandam muito tempo. Não é mudar de país, não é igual a viajar, colocar a mochila nas costas e ir ali passear, né? Você está transformando sua vida. Então, assim, você tem que ter muita segurança e tempo para amadurecer essas decisões. Uma outra coisa, por exemplo, que influencia muito na questão da cidade e que é uma coisa que, para a família da gente, a gente nunca questionou, é a questão do clima também. Sim. Tem gente que acha que vai se adaptar fácil ao inverno, mas o que a gente ouve de muitas famílias que mudaram de lugares frios para a Flórida, como Chicago, New Jersey, Massachusetts, né, lugares onde o clima é muito diferente até do nosso diferente, Brasil, né, da realidade do Brasil, diferente do que a gente está acostumado, e onde tem muita neve e um inverno muito pesado. O que a gente ouve relato é de pessoas que sofriam com depressão todo inverno, porque fica escuro, porque não é tão fácil sair de casa, não é tão agradável sair de casa e as pessoas acabam se fechando. Então, assim, estados mais quentes como a Flórida, o Texas, a própria Califórnia, que é mais frio do que aqui, pode ajudar, né, nessa pode adaptação. ajudar na adaptação, porque o ideal na adaptação é que você
saia de casa, que você vá para a rua, que você pratique esporte, vá aproveitar, né, a liberdade, a segurança e a qualidade de vida que as cidades dos Estados Unidos oferecem, para aproveitar isso lá fora e criar novas conexões, conhecer pessoas. E aí, como é que você faz isso num lugar que é muito frio, que o inverno é muito rigoroso? A não ser que você goste, né, de neve, É você isso. tenha já um background de, eu gosto de neve, eu gosto de esquiar, é uma coisa que você, sei lá, tem paixão e quer viver essa vida, né? Às vezes a pessoa tem cada um é uma pessoa, cada família é uma família. Então a gente tem que entender que é importante identificar quais são as características que a sua família, né, que você ou sua família, dependendo do caso, se você vier sozinho, o que você gosta de fazer? Esportes radicais, a pessoa às vezes gosta de montanhismo, né, escalada. Então, Orlando é um lugar que é plano. Não tem, é difícil você encontrar uma montanha aqui perto. A gente faz tudo, a gente fala, brinca, até tem alguns reels aí que a gente publicou, que o pessoal gosta muito de scooter, de patinete elétrico, né, de bicicleta. Por quê? Porque aqui é plano, aqui é uma cidade plana. Então, por exemplo, o cara que gosta de um triatlon, que é bacana aqui em Orlando, por quê? Porque aqui é tudo plano. Então a pessoa consegue andar, correr, nadar, consegue muitas coisas. Por exemplo, a gente é de Salvador, a gente gosta de praia. Então, aqui em Orlando não tem praia. Foi uma das coisas assim que a gente pensou bastante. Pô, a gente ama praia, por que, que a gente não vai para uma cidade de litorânea, né, de praia? E a gente acabou optando por Orlando, mas a gente está 1 hora e meia para um lado da costa e a 2 horas e meia para o outro lado. Então hoje a gente escolhe que praia a gente vai. Então isso é legal. Então, às vezes a pessoa gosta de velejar. Pô, talvez Miami seja um lugar perfeito, né? Um lugar que tem bastante barco. É impressionante aqui quando você vê os prédios, né? Que o pessoal acomoda os barcos. É muito legal. Então, cada detalhe da sua vida, né? O que você gosta de fazer, você tem que colocar nesse planejamento, porque isso faz toda a diferença na hora que você vai escolher uma cidade. Então, assim, se preparar antes do visto vai ser um grande diferencial no seu planejamento e no sucesso desse planejamento, porque, o maior benefício disso é que você vai ter tempo de organizar os passos, né. O ideal, por exemplo, vocês têm que pensar, muita gente vem para cá e não pensa muito no idioma, falar, até por ser Flórida, falar: "Não, vai ser fácil", muita gente fala português, muita gente fala espanhol. De É fato, verdade. a comunidade brasileira aqui tem É, crescido exponencialmente, é. né, de quando a gente chegou em 2018, há 7 anos, para agora tem crescido exponencialmente. Isso é uma facilidade? É, mas você tem que entender que o idioma oficial aqui é inglês, e que para as coisas do seu dia a dia, para resolver questões na escola, para entender melhor como as coisas funcionam, e até mesmo para se recolocar no mercado profissional, é importante você aprender a falar inglês. Aprender a falar inglês vai ser importante até para você se comunicar com seus filhos futuramente, porque eles vêm pequeno, eles aprendem inglês como nativo. E embora a gente fale, por exemplo, português 100% do tempo com os nossos filhos, outro dia um amigo estava brincando, eles entendem melhor a bronca se a bronca for em inglês do que se a bronca for em português. Não que a gente vá dar bronca em inglês, mas às vezes Os a gente comandos precisa do funcionam mais. inglês para também entender melhor eles, porque às vezes eles não conseguem nem se expressar. Nossos filhos falam bem, eles falam fluentemente português, mas existe tudo isso. Então, assim, o idioma não pode ser uma barreira para você. E a adaptação de seus filhos também vai ser melhor se você, por exemplo, buscar uma escola bilíngue, tiver a oportunidade, a possibilidade de colocar eles numa escola bilíngue no país. Então, assim, são muitas decisões, muitas coisas que demandam tempo para você amadurecer essas decisões. Então, o maior benefício de você pesquisar com antecedência e de você se organizar e planejar antes do visto ser aprovado é exatamente você ter a possibilidade de amadurecer essas decisões para depois você não se arrepender e você tomar a melhor decisão possível.
Quando você começa cedo, você vai conseguir bairros melhores, escolas melhores, né. O mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos também é muito É muito diferente do mercado do aquecido, é Brasil. totalmente diferente do Brasil. Enquanto no Brasil o comum é você, por exemplo, vender um imóvel, às vezes você leva 1 ano e meio, até 2 anos para vender um imóvel no Brasil, aqui é muito difícil o imóvel vender em mais de 3 meses quando o mercado não está aquecido. Quando o mercado está aquecido, os imóveis são vendidos em um final de semana, no mesmo dia que você coloca o imóvel no mercado, você tem oferta. A gente mesmo já A mesma perdeu coisa com aluguel, né? isso, a gente já Às vezes perdeu a aluguel. oportunidade de aluguel e de compra de imóvel, porque a gente: "Ah, não, vamos ver o Pensar um imóvel pouco, antes, vamos pensar analisar, um pouco, vamos analisar", já era. já era, perdeu. Como dizem aí, como brincam, perdeu o Playboy. Então, as consequências invisíveis de deixar para depois é você tomar decisões que são muito importantes, coisas que você nem pensa. Claro que uma decisão de uma escola, um bairro, uma cidade para morar, a avaliação do mercado de trabalho para se recolocar profissionalmente, são coisas muito complexas, mas assim, dando um exemplo muito simples, escolher colchão é uma coisa que a gente não pensa na nossa vida, né, no Brasil, porque geralmente você compra lá o primeiro colchão, e quando você está procurando colchão, você só está procurando colchão no Brasil. Quando você se muda de país, você não está procurando só colchão, você está procurando tudo. Você está procurando colchão, casa, banco, móvel, carro. Então, assim, As são facilities muitas. que tem que dar casa quando você aluga ou quando você compra, a casa vem vazia, né? A gente não tem que lembrar disso. A gente tem que providenciar tudo, até prato, para você comer, mesa, cadeira para sentar. Então é muito detalhe que você tem que pensar e comprar, né? Então a gente tenta aqui também dar essas dicas de onde comprar, como comprar, né? O De que é que forma parece mais com o gosto do gosto brasileiro. brasileiro e etc. Então, o melhor momento para investir no seu planejamento não é depois que o seu visto for aprovado, é agora, é hoje. Se você quer realizar, né, essa grande mudança na vida da sua família, o melhor momento para começar a planejar é agora, não deixe para depois. Eu lembrei aqui de uma história rápida aqui, que a gente, quando a gente já morava no bairro e a gente queria mudar de casa. E já conhecemos a escola e tudo, e a gente estava assim, procurando uma casa. Então apareceu no mercado uma casa que a gente gostou, mas apareceu assim de manhã. E aí Priscila falou: "Ah, eu gostei dessa casa". Eu falei: "Aplica, aplica agora para poder alugar a casa". Ela: "Não, mas a gente nem viu a casa". Eu falei: "Aplique, aplique agora, porque senão daqui a pouco vai ter 2, 3, 4 na fila. É mais fácil você aplicar para uma casa e depois se arrepender e desistir da casa Não assinar o do contrato. que você não aplicar para aquela casa". Então a gente aplicou mesmo sem conhecer. A gente aplicou, você paga uma taxa, né? E para poder Geralmente aplicar $150 por adulto. por Então, para um adulto. casal, mais ou menos uns $300 para aplicar para o aluguel de uma casa. E aí a gente foi por fora da casa, olhamos a casa e gostamos. E a gente falou: "Cara, essa casa é muito legal, acho que a gente vai alugar ela". E foi quando a gente conseguiu, porque a gente foi o primeiro Depois da a gente fila, ficou né? sabendo que a gente só conseguiu alugar a Alugar casa foi o porque a gente primeiro. foi o primeiro a aplicar, senão, tipo, Senão em tinha seguida a perdido. nossa já tinha 3 5. ou 4 ou 5 aplicações. Já teve momentos da gente ver casa aqui que ao mesmo tempo, a casa entrou no mercado 12h30, a gente marcou para ver a casa 13h30, Com a e quando a gente corretora. chegou lá com a corretora 13h30, tinha 5 ou 6 famílias vendo a mesma casa, um na sala, um no andar de cima, um no jardim, outro na porta, outro indo embora. Então, foi um momento também que o mercado Estava estava assim super aquecido. extremamente aquecido e era um momento que não dava para pensar. Se você pensasse, já era. Mas o mercado aqui É muito normalmente é rápido. muito rápido e muito mais aquecido, e a decisão tem que ser muito mais rápida do que a gente está acostumado Por no isso que é Brasil. importante a gente Planejar. planejar, conhecer exatamente o bairro que a gente quer, né? E isso muda. Quando você tem certeza daquele lugar que você quer morar, muda
completamente. né? Você toma a decisão mais rápida. Outra coisa também, que é um detalhe aqui, que essa decisão tem que ser uma decisão madura, que não vai ser tão fácil depois mudar de bairro, porque o contrato aqui não é como no Brasil, que você, depois de 1 ano ou depois de 6 meses, dependendo do contrato no Brasil, você avisa com 1 mês de antecedência e você não paga nada, você só avisa com 1 mês de antecedência e sai. Aqui não, aqui para você sair do contrato, você tem que pagar o valor integral do contrato, todos os meses que faltam para completar o contrato. Então, assim, existe a possibilidade de você tentar repassar o contrato, mas vai ser sua responsabilidade conseguir alguém para alugar aquele imóvel e assumir aquele aluguel. Então, por isso que planejar com antecedência, amadurecer a ideia, ter certeza do bairro, da escola, é É necessário tão mesmo, não importante. dá para esperar, né? E talvez você esteja pensando, mas e se eu investir agora no planejamento, investir tempo, dinheiro e não der certo? Então, assim, isso é uma coisa que a gente também já pensou. O medo de errar num processo imigratório, num planejamento imigratório, é um medo legítimo, né? Mas ele pode sabotar o seu sonho, porque esse medo, essa indecisão, essa Bloqueia. espera bloqueia e pode ser lá na frente, pode ser um tiro no pé. Preparação é sempre economia. A gente, embora a gente tenha que investir tempo e dinheiro no planejamento, na preparação, com certeza você vai ter isso de retorno, muito mais do que esse valor de retorno, com a quantidade de tempo, de dinheiro que você vai economizar por erros bobos, erros de principiante que poderiam ter sido evitados apenas com informações corretas, né? Então, escolhas erradas de bairro, de escola, de imóvel, com certeza vai representar um custo muito mais alto de tempo e de dinheiro do que o custo que vai ser o planejamento. E, embora muitas pessoas que venham nos Estados Unidos coloquem a aprovação do visto como o marco mais importante, e ele de fato é um marco muito importante, ele não é o único. E todas as outras decisões que você vai ter que tomar não podem esperar esse momento da aprovação, porque senão depois vai ser um Deus nos acuda. A gente tem foto das crianças quando a gente mudou para cá, dentro do carro, pendurado, passando por cima do banco, passando por cima do volante, parado no estacionamento, e esperando um que estava lá dentro resolvendo alguma coisa, e eles não aguentavam mais entrar em Entrar em lugar loja, chato, em banco, em loja, em tanta coisa chata que você tem para resolver. Então, assim, tanta coisa que a gente poderia ter feito do Brasil e pesquisado do Brasil e resolvido antes de vir para cá, para não passar por todo esse estresse que a gente passou. E a questão de perder a oportunidade mesmo, porque, como eu falei, o mercado de imóveis é competitivo, os bairros que têm boas escolas têm um mercado de imóvel ainda mais aquecido, a procura é ainda maior. Em épocas de férias escolares, que é quando as pessoas querem se mudar, essa correria e esse aquecimento do mercado é ainda maior. Então, se você esperar, você vai acabar perdendo oportunidades de alugar uma casa melhor, de alugar uma casa mais barata, de alugar uma casa mais nova, de alugar uma casa que esteja com estrutura melhor, uma cozinha melhor. Então, assim, você vai perder muitas oportunidades e isso depois vai influenciar no seu bem-estar, né, no lugar que você escolheu para morar. Tem um detalhe bem importante, que é, por exemplo, quem tem filhos na high school, middle school, que é com 12, 13, 14, 15 anos, que tem que se preparar, tem que organizar a vida dessa criança para que quando ele chegue aqui, ele chegue com um currículo bom, porque isso muda completamente. Então, quando você tem que entender a parte educacional, porque daqui, é muito rápido, a gente sabe que a criança cresce muito rápido, o tempo passa muito rápido, tudo é novidade também, né, quando você chega aqui, e você tem que estar bem estruturado para que quando seu filho venha para aqui para os Estados Unidos e entre numa high school, já tem que estar com o currículo dele preparado para aplicar para uma universidade, entendeu? E entender como funciona os programas das universidades para você ter scholarship, para você ter que provas ele tem que fazer. Ele tem que fazer o Enem, não tem Enem.
aqui, como é que ele vai fazer para entrar na universidade? Então é importante entender essa parte acadêmica para que seu filho venha já com um currículo organizado, porque aqui é muito interessante isso. A criança já, na middle school, já começa a dar passos largos em direção à universidade. É importante ele entender que ele vai ter que preparar o currículo dele para aplicar para a universidade. As pessoas acham que, tipo, é só chegar aqui, porque no Brasil, na escola, é um bloco fechado. Então, se seu filho está na sexta série, ele vai ter aquele bloco de matérias da sexta série. Aqui, eles também têm um bloco padrão. Seu filho, você chegar aqui e vai matricular ele na escola, ele vai ter todas as matérias. Agora, o que muita gente não sabe é que não necessariamente aquele bloco de matérias que ele pegou é o que vai dar um melhor Um booster, né, na carreira acadêmica. currículo e uma melhor oportunidade para ele de entrar na universidade, de conseguir uma bolsa. Então, assim, tem gente que vira e fala assim: ah, não, meu filho está na sexta série e está tudo bem. Só que a gente brinca que tem várias escolas dentro da mesma escola aqui nos Estados Unidos. A gente ouve muito adolescente que vem fazer intercâmbio, que vem passar um ano só dizer assim: ah, não, a escola lá nos Estados Unidos é muito fácil, no Brasil é muito mais difícil. Assim, de fato, a escola no Brasil é bem difícil, mas aqui nos Estados Unidos, o aluno que tem um planejamento educacional adequado, ele também vai ter uma escola difícil, com matérias difíceis, com matérias de high school que você puxa quando ele ainda está na middle school, matérias honors, matérias advanced, são essas matérias que vão fazer a diferença no currículo dele. Então, não dá para chegar aqui sem conhecer nada, sem saber nada e achar que você vai conseguir aproveitar as oportunidades. Aqui tem muita oportunidade, mas você precisa de conhecimento. E muitos pais, por exemplo, pensam assim: ah, eu vou mandar meu filho fazer universidade nos Estados Unidos. Então, ele faz uma escola internacional e acha que ele fez uma escola internacional, vai chegar aqui e vai ter um currículo bom para poder aplicar para uma universidade. Mas ele tem que entender como funciona, o que ele precisa destacar no seu currículo. Uma coisa muito interessante também, muita gente que, por exemplo, o meu filho joga muito futebol, ou meu filho joga vôlei aqui e se destaca, tal, e como é que eu faço para poder colocar meu filho numa boa universidade, né, conseguindo descontos na universidade e tal. Então, tudo isso são detalhes que são importantes você entender. Não é só porque ele joga muito bem, joga muita bola, que ele vai conseguir necessariamente 100% de bolsa. Então, entender esse caminho, fazer esse planejamento é muito importante para que ele tenha várias oportunidades aqui nos Estados Unidos. Então, o que a gente queria deixar de conselho prático para vocês hoje é assim, que o jeito errado de mudar para cá é você esperar a aprovação do visto para começar essa pesquisa e as ações, e tomar as ações que você vai precisar tomar para poder realizar seu sonho de migrar. Deixar para decidir tudo depois, em cima da hora, você só vai criar pressa, ansiedade, um estresse desnecessário que vai acabar prejudicando, inclusive, a adaptação de sua família aqui. E não mapear escolas, bairros, custo de vida, os fatores que influenciam na adaptação, os riscos que você vai ter nesse processo imigratório todo. Então, isso é um tiro no pé e isso pode colocar em risco o sucesso do seu plano imigratório, porque viver nesse estresse, trazer esse estresse para sua família, pode fazer com que vocês desistam. Então, assim, não esperem. Comecem a agir hoje ainda. Comecem a pesquisar os bairros, as escolas, os imóveis, os custos. Comecem a correr atrás das informações que vocês precisam, organizar documento, vacina, organizar o currículo, entender como é que o currículo funciona nos Estados Unidos, como é que o mercado de trabalho funciona nos Estados Unidos, o que é que os empregadores
vocês estão buscando, como é o mercado de trabalho da sua profissão. Se você vai precisar de alguma licença, o ideal é que você comece a estudar para essa licença e se inscreva antes. Faça a inscrição, a documentação, validação de diploma, que é necessária para algumas, para o exercício de algumas profissões e não é necessário para os outros. Então, assim, para tudo isso você precisa ter informação certa. E é uma variedade de informações muito grande, porque do mesmo jeito que varia de uma profissão para outra, varia também de um estado para o outro. Então, assim, vocês têm que buscar informação de confiança, porque se fala muita coisa, se diz muita coisa na internet e muita coisa não condiz com a realidade, não é a informação certa, não é o caminho mais curto. Então, assim, vocês precisam fazer esse planejamento já, não dá para esperar o visto ficar pronto e ser aprovado, porque senão vai ser um Deus nos acuda depois. E ainda tem a questão financeira também, você precisa planejar uma reserva financeira e estudar o sistema educacional, a cultura do local, o hábito de vida das pessoas do local onde você vai morar. Então, assim, é muita coisa, são muitas vertentes e muitas áreas que você tem que pensar, e você precisa de tempo para isso, para amadurecer todas essas decisões. E o primeiro passo, né, prático que a gente gostaria de sugerir para vocês aqui hoje, que vocês podem começar já, mesmo sem o visto ser aprovado, é exatamente começar essa pesquisa de bairro, simular custos, criar uma lista de documentos, seguir perfis de networking local, empresas, né? O LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta que é muito usada aqui, funciona muito bem aqui. Tem outras, né? Tem outros sites, outras coisas que são muito utilizados aqui. Preparar o currículo, né? O resumê que eles chamam, fazer essa adaptação. Não adianta a gente usar o que a gente usa normalmente no Brasil. A gente tem que montar no padrão que eles utilizam aqui para a gente poder ter também um sucesso na hora de aplicar, né? Exatamente, chegou um comentário agora que é exatamente isso, planejamento é o que garante o sucesso dos nossos planos, então assim, essa é uma etapa fundamental e que precisa de tempo e de informação correta. E também, se possível, começar a estudar inglês em família, porque com certeza isso vai fazer toda a diferença na vivência, na adaptação, para você se sentir inserido, né, no local. A gente vê, por exemplo, várias famílias hispanas, os meninos fazem futebol, várias famílias hispanas, e aí tem gente que vira e fala assim, eles só falam espanhol, eles não querem falar inglês. Não é que eles não queiram falar inglês, eles não sabem falar inglês. Então, assim, eles acabam vivendo só naquele mundinho. A gente também tem amigos brasileiros, aqui tem uma comunidade brasileira, como eu falei, cada vez maior, e a gente gosta de estar entre os brasileiros, mas a gente não pode se limitar a viver só entre os brasileiros, até porque os filhos de vocês, assim, se for como os nossos que vieram pequenos, eles fazem muito mais amizade com crianças de outra nacionalidade do que crianças brasileiras. Eles acabam ficando amigos dos brasileiros que a gente fica amigo dos pais, mas as amizades que eles fazem na escola, eles fazem amizade com americano, eles fazem amizade com vietnamita, eles fazem amizade com gente de outras culturas, e aí se você não fala inglês, você não vai conseguir se comunicar com os pais, você não vai conseguir interagir. Então, assim, falar inglês é muito importante, mesmo que você vá para um estado com comunidade brasileira muito grande. Não se acomodem com essa questão. Né? Então, fazendo uma rápida recapitulação aqui, uma retrospectiva, hoje eu acho que a gente conseguiu mostrar para vocês por que não dá para esperar o visto ser aprovado. Esse pode ser um dos maiores erros da sua jornada imigratória, porque tipo assim, aquele ditado, quem espera nunca alcança, vai ser muito difícil, o seu processo vai ser muito mais estressante, muito mais cheio de problemas se você não planeja com antecedência, né? O sucesso do seu planejamento imigratório pode depender disso. Outro detalhe também que é importante é a questão da língua. Quando você, por exemplo, até para ajudar seu filho, né, a entender como funciona a parte educacional, se você não falar nada de inglês, fica difícil de você, até no dever de casa, você não consegue ajudar.
né? Quando você chega na escola, que você vai pegar seu filho, aqui, por exemplo, em Orlando, tem o momento, um período que tem muito raio. E aí você precisa pegar seu filho na escola. Se você não conseguir nem se expressar, de você chegar e falar, olha, eu vou pegar meu filho na escola, a pessoa não vai te entender e Médico fica também, né, nem sempre você vai conseguir, embora aqui tenha médico, muitos médicos brasileiros, nem brasileiros, sempre tá? você vai conseguir um médico brasileiro. Às vezes você até é Numa atendido por um médico emergência, né? brasileiro, mas numa emergência você só vai encontrar médico americano. Muitos não falam nem espanhol, ou É. alguns falam espanhol, mas não falam português. Então, assim, você vai passar por situações muito difíceis se você não aprender o idioma. Então, coloquem isso como prioridade na vida de Até para vocês. entender a cultura americana, isso é uma coisa muito interessante. A gente, uma coisa que o pessoal fala, tipo, americano não tem muita cultura, né? Não tem muita a parte histórica que você encontra na Europa. Mas aqui tem parte histórica. É importante você conhecer e visitar, porque, por exemplo, na escola dos meninos, eles ensinam bastante coisa sobre a cultura americana, e é importante a gente entender isso, né? Como funcionou, como os Estados Unidos foi criado. Então, eles dão valor a isso. E se você ficar a parte de toda essa parte cultural, é complicado, né? Para você até ter um diálogo com seu filho. É importante entender a parte cultural também. Então, assim, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria conversar com vocês aqui hoje. A gente quer dizer para vocês também que a gente vai fazer lives semanais, então fiquem de olho no nosso Instagram, fiquem de olho aí nas comunicações nas redes sociais, porque a gente vai fazer isso semanalmente, vai pedir sugestão de temas e Mandem mensagem, mandem mensagem. A gente preparou um PDF também muito legal, que tem várias dicas boas. Então, se vocês quiserem receber esse PDF, manda um direct message para a gente aí agora, que a gente vai mandar para vocês. E se esse conteúdo fez sentido para vocês, curtam, compartilhem e marquem quem precisa ouvir essas verdades que a gente falou aqui hoje. E se quiserem mais dicas práticas, segue a gente e ativa as notificações para não perder as próximas lives. valeu. Tchau, até a próxima.